Graça e paz, amados. Irmãos, eu convido-os para que vocês abram suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14. Faremos alusão ao capítulo 14, 15 e 16. Vamos fazer a leitura em pé? Capítulo 14, 15 e 16 trata da trajetória de um homem bem conhecido, né? Um homem conhecido, um personagem bíblico muito conhecido, que creio, se a gente tivesse hoje de fazer uma narração da vida de Sansão para outra pessoa, tenho certeza que qualquer um crente faria, né? Mas para enriquecer mais o nosso conhecimento, nós vamos fazer uma meditação nesses capítulos, tá certo? Não dá para a gente ler todos os versículos, mas iremos ler o capítulo 14, 15 e 16, alguns versículos, e faremos a leitura baseada especialmente no capítulo 13, certo? O verso 1 do capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era. Nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebidas fortes, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Que Deus nos abençoe com a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender, né, a sua palavra, que o Espírito Santo de Deus nos traga nesta noite aplicações práticas para as nossas vidas, né, que o Espírito Santo nos traga também, né, qual o objetivo de conhecermos a história de Sansão, né, que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer a luz da importância de fazermos escolhas certas. Queridos irmãos, né, a palavra de Deus, ela nos mostra, nos aponta a história vivida, né, de um homem de Deus que em seus dias foi privilegiado, muito privilegiado por Deus, né. Os irmãos observaram aí que ao longo de 40 anos, né, Deus entregou o seu povo aos filisteus, né. O livro de Juízes relata justamente a vitória de Josué, né, a sua morte, né, mostra aquela perspectiva, né, do poder de Deus na vida de Israel. É interessante nós observarmos quem somos e quem é a nossa descendência. A nossa descendência, ela tomou em seus dias
ela separou coisas errôneas. E isso trouxe grandes consequências para eles e para nós. Por incrível que pareça, também sobrou para nós. Veja bem, né? Foram passados 40 anos de cativeiro. Deus teve que entregar o seu povo, que ele amava, um povo eleito do seu coração, justamente para que eles fossem ali alertados pelo sofrimento, pela angústia, pela escravidão, para que se voltasse para Deus. E veja bem, Deus usa, né, Sansão para que ele fosse lá e acabasse com os filisteus e o povo de Deus tivesse liberdade. Parece-me que o texto relata que nunca houve conhecimento de Deus por parte de Israel. Por quê? Olha a trajetória, né? Eles estavam escravizados, foram escravizados por Faraó. Deus vai e usa Moisés, traz aquela libertação toda, o povo segue e entraram na terra prometida. Entraram na terra prometida, né? Vem Josué deu continuidade ali ao povo, ajudou o povo. Deus disse: assim como eu fui com Moisés, serei contigo, não temas. Mas Josué sabia quem era o povo, né? Porque Deus havia falado para Moisés havia falado para Josué que o povo era tendencioso, pendia sempre para escolhas malas. E veja bem, Josué morre e o povo volta ao pecado. A descendência de Deus. E o que é que Deus faz? Deus teve que levar o povo ao cativeiro, né? E esse cativeiro ali foi usado pelos filisteus, foi Deus que trouxe os filisteus, para que o povo tivesse ali 40 anos em sofrimento. 40 anos de sofrimento. Essa história foi passada para Sansão. Sansão tomou conhecimento de tudo que aconteceu com os seus antepassados, com Moisés, com Josué e com o seu pai e com sua mãe. Mas veja bem, esse homem cresceu como nós crescemos e ele fez algumas escolhas, né? E dentre essas escolhas, ele teve graves consequências. Graves consequências. Então, precisamos compreender que a nossa trajetória de vida é pautada pelas escolhas que fazemos, né? Hoje à noite nós iremos tratar de um título da nossa palavra que diz o seguinte: vivendo consequências das nossas próprias escolhas. Vamos gravar esse título: vivendo as consequências das nossas próprias escolhas. Gravaram ou não? Não? Vamos lá? Quero ouvir vocês. Oh, que povo inteligente. Então, as consequências da minha vida, da nossa vida, podem ser pautadas diante de escolhas que fizemos ontem. É fato proclamarmos que somos livres para escolher. É fato também que as nossas escolhas também têm a permissão de Deus. E quero vos dizer que isso pode nos causar, ou pode nos tornar, um perigo, mesmo quando somos crentes em Jesus Cristo. Ou seja, né, crente tem possibilidade de fazer escolhas erradas? O que é que vocês acham? Sim ou não? Estou falando de crente, não estou falando de meio crente, não. Crente tem possibilidade de fazer escolhas erradas? Sim ou não? Sim. Tá certo? Sim. O nosso objetivo nesta noite é certificar a igreja dos perigos, né, que envolve as nossas escolhas cotidianas, tá certo? O nosso objetivo nesta noite é certificar a igreja dos perigos que envolve as nossas escolhas cotidianas, né? E nesta noite eu quero tratar, né, através de um pano de fundo da vida de Sansão, abordarei a crucial importância
das escolhas em nossas vidas. Preste bem atenção no que iremos tratar nesta noite. Pois bem, né, o nosso título é Vivendo as Consequências das Nossas Próprias Escolhas. Né? Vamos apenas tratar da nossa palavra hoje em duas divisões. A primeira é sobre o achismo, né? E a segunda sobre a petulância. Então, vivendo as consequências das escolhas, primeiramente do achismo, tá certo? Vivendo as escolhas do achismo. Vocês sabem o que é achismo, né? A tendência de avaliar situações segundo a minha opinião. Alguém já pronunciou essa palavra? Eu acho. Alguém já? Sim ou não? Todos nós, costumeiramente, a gente pronuncia essa palavra, eu acho. Né? Então, os irmãos precisam compreender que nós somos tendenciosos ao achismo. Ao achismo. Se a gente voltar à história, à narrativa bíblica, Sansão também, em seus dias, ele tomou esse achismo, né, para si próprio. Né? Então, vivendo as consequências das escolhas, primeiramente do achismo. Né? E o que é achismo? A tendência de avaliar as situações segundo a minha opinião. Certo? Eu não quero saber da opinião de ninguém, tá certo? De pai, de mãe, do meu namorado, da minha namorada, do meu esposo, da minha esposa. E nem tampouco do pastor. Certo? Você sabe quem foi o anjo que apareceu a Manoá e a sua esposa? Foi Jesus Cristo. Eu sou, nesta letra maiúscula, era Jesus Cristo ali. Era o anjo do Senhor, era Jesus. Sansão sabia plenamente quem era esse anjo. Os seus pais lhe informaram, né? Veja que a narrativa bíblica diz que Sansão e a esposa, eles temeram de uma tal forma que disse, olha, nós iremos morrer, porque estivemos, né, com o anjo do Senhor. Não iremos permanecer vivos. Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Sansão, ele tomou parte, ou seja, tomou um partidarismo. Eu acho. Então, vivendo as consequências das escolhas do achismo. Tendência de avaliar as situações segundo as próprias opiniões. Eu. Achar que só porque nascemos ou fazemos parte de um lar cristão não é garantia de nossas escolhas poderem acabar nos colocando em situações boas. Preste atenção, tá certo? Precisamos memorizar isso aí. Né? Nós somos cristãos, né? Talvez você nasceu num lar cristão. Então, para você, especialmente para você, não pense porque você nasceu num lar cristão, né? Nunca provou do mundo até agora, isso lhe impede de não fazer escolhas erradas. Pode ser. Você pode vir fazer alguma escolha errada. Porque, veja bem, vamos pensar na trajetória de Sansão, né? Sansão, antes do seu nascimento, a sua mãe era estéril. O anjo visitou e disse que ela ia ter um filho. E quando Sansão nasce, né, os seus pais, eles começam a narrar tudo, né, que aquele anjo havia falado para ele, para os seus pais. Então, ele cresce no conhecimento pleno do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele cresceu. Né? Mas isso não o impediu de fazer escolhas erradas. Estão me entendendo? Sim ou não? Não deixe ninguém dormir do seu lado, tá bom? Então, preste atenção, nosso objetivo é certificá-los dos perigos que envolvem as nossas escolhas cotidianas, né? Mesmo fazendo parte de uma igreja, mesmo sendo batizado,
mesmo cantando, mesmo tocando, mesmo pregando, nós podemos fazer escolhas o quê? Podemos. E se eu sei dessas verdades, eu preciso o quê? Tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Talvez algum irmão, nesta noite, esteja aqui meio sofrido, porque esse ano de 2014 fez alguma escolha errada. Quanto outros irmãos estão felizes porque acertaram, né? Fizeram escolhas certas, escolhas que glorificam a Deus. E eles vão provar isso aí. Isso vai ter consequência. Porque muitas vezes nós pensamos o seguinte, que as consequências são só aquelas coisas maléficas. Mas existem coisas benéficas que amanhã nós vamos ter as consequências dela. Nós vamos ter também coisas boas que virão. Pois bem, queridos irmãos, nesta noite quero também alertá-los, né, da seguinte forma, né? Ouça alguém que está ao seu lado antes de escolher. É importante. Olha, tinha duas pessoas ao lado de Sansão, o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe. Então, veja bem, Sansão tinha tudo para tomar conselho dos seus pais. Nós temos tudo para tomar conselho do pai. Olha, quem tem pai e mãe aqui, honre seu pai e sua mãe. Não faça nada antes de pedir um conselho a seu pai. Quem tem uma esposa, um esposo, quem tem um amigo, quem tem um pastor, tome conselho. Fiquei sabendo que um jovem aqui da nossa igreja está namorando. E eu não sabia. Depois eu vou falar com ele, viu? Depois do culto eu vou falar com você. Não se preocupe, não. Tá certo? Então, veja bem, meus irmãos. Há um ditado aí mundano, que é mundano mesmo, dizem que se conselho fosse bom, não se dava a vender. Isso é coisa do diabo, tá certo? Conselhos são coisas divinas. Quais foram os conselhos que o anjo deu à esposa de Manoá, a mãe de Sansão? Quais foram os conselhos? Que ela não poderia tocar em bebida forte, nem ingerir coisas imundas. Não podia tocar. E aquele que nasceria dela, do mesmo jeito, não poderia tomar bebida forte, nem tocar em coisas imundas. Sansão não levou a sério. Sansão, ele fez voto diante de Deus e, infelizmente, ele não levou a sério. A primeira escolha foi errada. A de se apaixonar por uma mulher, mesmo tendo sido avisado por seus pais a se manter afastado das filisteias, né? Vamos lá para o capítulo 14. Então, veja bem, a primeira escolha de Sansão foi errada, tá certo? Capítulo 14, verso 1. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, tomai-me, pois por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Ele não quis saber do conselho dos pais, tá certo? Não quis, né? E, infelizmente, queridos irmãos, quando nós queremos mesmo, né?
Depois que nós colocamos os olhos em alguma coisa, né, pode ser a melhor pessoa que esteja ao seu lado, que lhe dê um conselho, você diz, não, não quero, olha, isso vai dar certo mesmo e acabou. E se a gente insistir, o que é que acontece? Fica todo mundo bicudo. E os nossos jovens, né, os nossos filhos andam publicando aí nos Face, né, umas fotos agora bicudo, né, fazendo bico. Mas é a realidade mesmo, eles estão fazendo aquilo que eles ficam, eles passam por essa transformação quando os pais aconselham dizendo algo, não, isso não é bom para você. Mas eu escolhi, e daí? Vou fazer. Sansão não levou a sério os seus votos. Nós precisamos levar a sério os votos, né, que fizemos com o nosso Deus. Sansão sabia que havia feito um voto com Deus de não colocar as suas mãos diante de coisas imundas, né? E veja bem, meus irmãos, o que é que a mãe de Sansão transmite para ele, ainda aí no versículo 14, né? Quando ela diz o seguinte, né? Não há porventura mulher, no verso 3, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus daqueles imundos? É isso aqui mesmo, meus irmãos, né? Incircuncisos, né? Pessoas ali, era uma nação imunda diante de Deus, e ele não podia tocar jamais nessas famílias, nessas pessoas, ele não poderia se envolver, mas infelizmente ele escolheu elas e foi errado diante daquilo que Deus havia decretado. Muitos cristãos não têm levado a sério o voto, né, que um dia eles fizeram com o Senhor Deus. Nós precisamos lembrar nesta noite, né, qual foi o voto que eu fiz com Deus? E é muito bom, queridos irmãos, a gente lembrar qual foi o voto que eu fiz com Deus. E isso vai me alertar, isso vai te alertar o quê? A pensar, né, nas escolhas que iremos fazer. Nós não podemos escolher algo que Deus diz não. Eu quero dizer uma coisa, né? Deus vai orientar quem? Vai orientar os seus pais. Vai orientar quem? Ao seu esposo. Vai orientar quem? A sua esposa. Se são homens de Deus, mulher de Deus, vão orientar. Ao seu namorado, ao seu noivo, ao seu pastor. Pastor, hoje em dia, né, como pai, né? Acontece o que acontece, todo mundo sabe, menos o pai. Todo mundo sabe, toda a vizinhança sabe, menos o pai e a mãe. Não, meu filho é santo. Meu filho não faz isso, não. Né? Seu filho está preso. Meu filho está preso. Todo mundo já sabia o processo de vida dele, né? Todo histórico. Assim também, às vezes, acontece com o pastor. Eu escolhi, veja bem, nós escolhemos um pastor para nos orientar. Por isso que alguém só deve se tornar membro de uma igreja, né, quando ele está certo em uma coisa. Olha, eu quero uma igreja, né, porque lá naquela igreja tem um pastor e eu preciso dos seus conselhos. Eu preciso de orientação dele. Para que serve um pai? Não é para cuidar? E o pastor tem o zelo de cuidar também pela sua vida espiritual. Mas Sansão não quis saber de pai, de mãe, de pastor, não quis saber de nada. Eu quero saber da minha escolha e está tudo certo. Reverendo Hernando Dias Lopes, em um dos seus livros, diz o seguinte: o pecado não apenas nos faz girar em círculo, mas também a andar de marcha ré. Veja que a vida de Sansão realmente foi um ciclo, né? De tormento por causa de escolhas erradas. Foram duas escolhas erradas de Sansão. Essa primeira que nós estamos vendo aqui, a escolha errada, foi a de se apaixonar por uma mulher
mesmo tendo sido avisado por seus pais a se manter afastado dos filisteus. Ou seja, ele disse: eu sou o cara. Ele se achou. O achismo tomou conta de Sansão. E, meus irmãos, né, sempre que nós queremos uma coisa, vem o quê? Eu acho. Eu acho que vai dar certo. Né? Eu acho que é isso mesmo. Né? E não foi. Segundo e último lugar, certo? Estamos tratando esta noite, vivendo as consequências das escolhas que fazemos, ou que temos feito, ou que iremos fazer. Então, estamos vendo, né, um pano de fundo da vida de Sansão, que estamos abordando a crucial importância da escolha em nossa vida. Precisamos tomar juízo para as escolhas que iremos fazer. Segundo lugar, vamos falar da petulância. Vivendo as consequências das escolhas. Primeiro, do achismo, é perigoso. Em segundo lugar, da petulância. Né? O que é petulância? Né? A arrogância. Ele foi achou que porque bem, eu sou espírito de pais. Diante de quem? Né? Do povo de Deus que estava ali ao redor, todos aqui. Eu fui chamado para liderar para esse povo e para libertá-lo das mãos dos filisteus. Então, eu sou e eu vou fazer o que eu quero. E, infelizmente, meus queridos irmãos, Sansão foi consagrado e a sua vocação divina era de liderar a nação de Israel, da opressão dos filisteus, mas por conta de suas escolhas perigosas, acabou o quê? Sendo escravizado pelos próprios filisteus. Muita gente hoje, muitos crentes, têm vivido vida de escravidão. Olha, meus irmãos, né? Talvez já passou até na sua mente, quando você pensou, mas como é que pode, pastor, né? Eu, como servo de Deus, serva de Deus, vivo nessa escravidão. Eu vivo na escravidão com o meu marido. Eu vivo na escravidão com minha esposa. Eu vivo na escravidão com os meus pais. Eu vivo uma escravidão de finanças, né? Eu vivo uma escravidão, problema de saúde. Analisa a sua vida. Analisa a sua vida. As nossas vidas, elas são pautadas de escolhas. E Deus tem permitido, meus irmãos, que venhamos escolher coisas certas e escolhas erradas. É fato. As minhas escolhas, suas escolhas, só acontece se Deus permitir. E Deus tem permitido. Como permitiu também as escolhas, duas escolhas maléficas na vida de Sansão. Isso pode também acontecer em nossas vidas. Por isso, nós estamos bem pertinho aí do término do ano 2014 e precisamos, né, diligentemente atentarmos para as escolhas que iremos fazer daqui por diante para adentrarmos 2015, né, de prontidão, renovando também as nossas escolhas com os olhos fitos no nosso Deus. Tira o achismo, né, que sai de você também essa petulância. Né? A petulância de Sansão foi a de não administrar o seu tempo com os afazeres de um servo, de um juiz, para se envolver em jogos, confusões, bebedices e paixões infames. Veja bem, o que o inimigo pode tramar para um homem de Deus? Né? Ninguém na minha casa, na sua casa, chegou e falou para os nossos pais: olha, cuidado que o filho que vai nascer não pode tocar em bebida forte, não pode tocar em cadáveres, nem pode se envolver com outra nação. Sansão, ele teve, né, esses avisos aí, mas mesmo assim, ele não soube administrar o seu tempo, os seus afazeres, né? E aí, meus irmãos, veja bem, né? As más escolhas da vida que nós temos feito justamente é porque nós perdemos essa administração do nosso tempo para com Deus. Talvez Sansão estivesse muito envolvido em libertar o povo das mãos dos filisteus. Isso aí ele tirou o quê?
aqueles dias de santificação, de meditação na palavra de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas talvez o seu trabalho tenha tirado aquele tempo que outrora você tinha. Os seus estudos, o seu relacionamento, tem roubado isso de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, cuidado, né? Cuidado na escolha que você fez. Cuidado, você depende de uma vida diária com Deus. Nós dependemos disso aí. Lembre-se, Sansão não administrou o seu tempo com os afazeres de servo. Ele foi chamado, sim, para libertar o povo das mãos dos filisteus, mas ele se envolveu demais, a ponto que passou a se envolver até mesmo com as filisteias. Veja que ele abandonou, mas o quê? Foi o quê? Foi a escolha que ele fez. Então, Sansão não cuidou do seu ponto fraco. E por incrível que pareça, né, todos nós temos um ponto fraco. Eu tenho, tá certo? O presídio Gesso tem, né? A irmã Marluz tem, Jadlen tem, Mateus tem, vai rodeando até chegar ali depois de Batista. Tu tem, Batista, ponto fraco também ou não? Tem? Tem também, Manei? Tá certo, então cuide, viu? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que o inimigo, ele vai se prontificar para planejar algo diante das escolhas que nós estamos fazendo. Então, cuidado nas escolhas que nós estamos fazendo. Ou seja, né, Sansão, ele tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Sansão? Mulher. Certo? Mulher. Quantos relacionamentos Sansão teve? 3 relacionamentos. Talvez seu ponto fraco seja mentir. É igual o ponto fraco de Sansão. Não muda nada. Tá certo? Talvez seu ponto fraco seja comprar e não pagar. O mesmo ponto fraco de Sansão. Talvez seu ponto fraco seja falar, maldizer de alguém, igual o ponto fraco de Sansão, ponto fraco. Talvez seu ponto fraco seja maldizer de tudo. Nada é bom para você, nada. Mas seu dia ruim, anoiteceu ruim. Ponto fraco. Então trata de sair, porque isso aí pode abrir uma brecha grande, né? Um buraco. E diante disso aí você venha fazer más escolhas. Cuidado nisso aí. Sansão não cuidou do seu ponto fraco. Ele sabia que a mulher era o seu ponto fraco. Porém, não buscou se afastar dele e deixou os hormônios escolherem por ele. É interessante nós observarmos, né, que quando nós queremos, né, porque queremos, não é o homem de Deus, não é a mulher de Deus que escolhe. Mas é o eu, é a petulância do homem velho, da mulher velha que escolhe. Mas veja bem, o homem espiritual vai sofrer. A mulher espiritual vai sofrer. Porque todas as coisas erradas que nós temos feito, talvez haja consequência aqui. Eu tenho certeza, meus irmãos, né, que no auditório que nós temos hoje aqui, algum irmão, ele fez uma escolha errada no passado e até hoje tem consequência. Olha, queridos irmãos, precisamos compreender uma coisa, tá certo? Deus apaga todas as transgressões, sim ou não? Mas Deus não apaga as consequências das transgressões. Certo? Então, se você hoje é livre, se hoje você é um crente livre, né, e diz graças a Deus que eu durmo, né, e acordo e estou consciente que eu não trago nenhuma consequência do meu passado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas cuidado, mesmo assim amanhã você pode vir tomar ou fazer alguma escolha errada, e isso pode gerar uma consequência grave, quero te dizer, até mesmo para o resto da tua vida. Mas hoje também Deus te dá uma grande oportunidade. De quê? De tomar conselhos.
O problema de Sansão foi não dar ouvido aos conselhos dos seus pais. Eram as pessoas que estavam mais perto dele. Então, veja bem, nós precisamos de alguém, precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para nos aconselhar. Mas lembre-se que Deus também vai usar alguém que está perto de você para lhe trazer conselhos. E muitas vezes nós não queremos ouvir, principalmente os pais. Nós não queremos ouvir os pais. Muitas vezes nós preferimos ouvir um amigo, um colega de escola. Não, é o seu pai, é a sua mãe. Eles querem o melhor para você. Manoá e a sua esposa queriam o melhor para Sansão. Mas infelizmente Sansão não quis seguir os conselhos de seus pais. Queridos irmãos, a perda da liberdade do libertador do povo fez de Sansão escravo de suas paixões. Preste atenção nisso aí. A perda da liberdade do libertador do povo fez Sansão escravo de suas paixões. O que eu quero dizer com isso? Que uma escolha errada pode me escravizar. Que uma escolha tua errada pode te levar ao cativeiro da escravidão. Então, cuidado nas escolhas que você está fazendo hoje. Pergunta a seu pai, pergunta a sua mãe, pergunta ao irmão em Cristo, pergunta ao irmão em Cristo. Não se ache, né? Não seja esse homem petulante, não seja essa mulher cheia de achismo. Nós podemos aplicar para nós nesta noite, né? Nós tratamos nesta noite que as nossas decisões, elas trarão consequências para o amanhã. Primeiro, nós destacamos que, vivendo as consequências das escolhas do achismo, é perigosa. Segundo lugar, vivendo as consequências das escolhas da petulância, também são perigosas, né? Mas o que nós podemos, irmãos, aplicar nesta noite, mediante essa contextualização do pano de fundo da vida de Sansão? Em primeiro lugar, mesmo Sansão tendo nascido em uma família crente e comprometida com Deus, não foi isentado das consequências de suas escolhas. Nós costumamos pecar nisso aí. Pai crente, a mãe crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e o filho não quer nada com Deus. O que é que a gente diz? A culpa é de quem? Hein, irmãos? A culpa é de quem? Dos pais. Meu irmão, minha irmã, você está pecando nisso aí. É uma aplicação que eu preciso tomar para a minha vida. Porque, irmãos, olha aí o que é que está escrito no livro de Juízes, no capítulo 14, verso 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma de decifrar-se. Nos 7 dias das bodas, declarardes, o descobrides, dar-vos-eis 30 camisas e 30 vestes festivais. Irmãos, Sansão se envolveu com tudo aquilo que não agradava a Deus. Se a gente for lá para o capítulo agora 15, no verso 3 diz: então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Será que Sansão seria mesmo inocente? Capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Olha só, já tinha coabitado com uma filisteia, casado com uma filisteia, depois casou, depois coabitou com uma prostituta.
Isso por quê? Porque ele não tomou o primeiro conselho. E, meus irmãos, depois que uma pessoa não toma o primeiro conselho, dificilmente vai tomar o segundo. Dificilmente vai tomar o terceiro conselho. Então, a pessoa que está hoje ao seu lado, eu creio que é a pessoa que lhe ama, que quer o melhor da sua vida. Então, toma o conselho dessa pessoa também. Toma o conselho dessa pessoa. Tá certo? O que essa pessoa tem falado até hoje para você? Essa pessoa tem sido boca de Deus para você. Essa pessoa, ela quer o melhor para a sua vida. Seja ela espiritual, sentimental, material, ela quer o melhor para a sua vida. Deixe o achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Deixe de lado a petulância, né? A arrogância. Por que você está aqui nesta noite? Por que viemos aqui? Eu creio que ninguém veio aqui por acaso. Deus, na realidade, queria estar falando o que Deus falou há anos atrás a um homem chamado Manoá. E ele transmitiu para o seu filho. E o seu filho não atentou para os seus conselhos. E hoje, queridos irmãos, né? Qual a escolha que nós iremos fazer a partir de hoje? Quais são as escolhas, né? Eu quero te aconselhar uma coisa, né? Tomem, né? Faça as suas escolhas, tomadas de conselhos das pessoas que estão ao seu lado. Seja um filho, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, a esposa, o namorado, o noivo, a noiva, não haja só. Se fizermos assim, nós estamos fazendo precipitadamente e podemos ter graves consequências. Segunda aplicação para as nossas vidas. Primeiro, mesmo Sansão, tendo nascido em uma família de crente, comprometida com Deus, não foi isentado das consequências de suas escolhas. Foi ele que escolheu. Seu pai crente, sua mãe crente, eles não tiveram culpa. Quando você estiver na pior, não culpe seu pai, não. Queixe do seu próprio pecado, queixe da sua escolha. Seu pai e sua mãe lhe aconselhou. Honre seu pai e sua mãe. Honre alguém que está ao seu lado. Segunda aplicação que podemos acolher para as nossas vidas. Os cristãos precisam aprender a depender em suas decisões de Deus. Eu preciso, como cristão, aprender que as melhores escolhas que eu farei na minha vida é pautada na vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo. Amém? Não vai dar certo. Pode ter certeza disso aí, não vai dar certo. Concluindo a nossa palavra nesta noite. Queridos irmãos, quero vos dizer, em nossa fala conclusiva, como que a qualidade de nossas escolhas define o sucesso ou fracasso, consequentemente, de nossas escolhas para o ano que prossegue. Vou repetir. A qualidade de nossas escolhas define o sucesso ou fracasso, consequentemente, de nossas escolhas para o ano de 2015. Então, cuidado nas escolhas. Cuidado nas escolhas. O texto bíblico nos declarou que a pressão na vida de Sansão fez com que ele realizasse escolhas erradas. Às vezes, queridos irmãos, nós somos pressionados. E diante de algumas pressões, nós fazemos escolhas erradas. Então, cuidado. Não deixe ninguém lhe pressionar. A sua escolha hoje é diante dos conselhos de Deus. Diante dos conselhos de alguém que lhe ama, que está mais próximo de você. A ilusão, ou seja, engano para o coração, diz que o diabo nos ilude, prometendo vida diante das nossas escolhas, mas nos mata. Promete-nos liberdade diante das nossas escolhas, mas nos escraviza. Nos prazer diante das nossas escolhas, mas nos atormenta. Fascina as nossas escolhas, mas nos produz cegueira. A perda do respeito, ou seja, ao ser escarnecido pelos filisteus,
perdeu o respeito por parte dos que antes o temiam, diante das coisas erradas que ele fez. E concluindo, irmãos, a nossa fala nesta noite, no verso 23 do capítulo 16, está escrito: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão como inimigo. Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus nos informa, voltando um pouquinho no capítulo 16, o verso 4, depois disto, aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, preste atenção, Depois disto, depois das duas mancadas que ele deu, a terceira, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se achava, ou seja, a qual se chamava Dalila. Foi a paixão errônea de Sansão. E, meus queridos irmãos, cuidado nas nossas paixões. Elas podem nos causar um grande dano. E eu quero te dizer que paixão não só é a questão de uma mulher, de um homem. Não, é tudo aquilo que os seus olhos estão ali. Tá certo? Tudo aquilo que os seus olhos estão. Pode ser nos seus cadernos, nos seus livros. Pode ser também no relacionamento. Quanto pode ser também no seu trabalho. Não permitas que isso traga-lhe uma afeição especial. A maior afeição, a especial, é pelo nosso Deus, é pelo nosso Salvador, é pelo nosso Espírito Santo. E veja bem, irmãos, enfim, o que aconteceu? Vamos ler, que vale a pena a gente fazer essa leitura final, No verso 24, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual se divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Tudo isso por causa de uma escolha errada. Esse homem, para quem não sabe, irmãos, ele trabalhou dias e mais dias como escravo. Os seus olhos foram vazados, cru, por causa de escolhas erradas. E mais ouvindo, ouvindo a zombaria por parte dos filisteus. Mas, irmãos, esse homem encontrou perdão diante de Deus. Ele encontrou perdão diante de Deus. Quero vos dizer que a representatividade da força de Sansão só poderia estar nele novamente, representava a presença de Deus. A força de Sansão representava a força de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus. E, meus queridos irmãos, como crente, como um jovem, ele era um jovem Sansão, ele teve uma vida de grande aprendizado com seus pais. E o que é que você acha, meu irmão, minha irmã, diante da situação que o próprio havia criado, tomando de lado, ou seja, não levando a sério os conselhos dos seus pais, aquele homem cai ali diante daquele que seria o homem para libertar o povo das mãos dos filisteus. Esse homem agora era escravo também dos filisteus. O que se passara na mente de Sansão? O que se passava na mente de Sansão? Sansão, ele sabia: olha, a minha missão
foi de obedecer ao meu Deus. E o que era que Deus queria de Sansão? Hein, gente? O que era que Deus queria de Sansão? Só já lembro que falou aqui. O que era que Deus queria de Sansão? Eu vou ler novamente, o capítulo 13, 14, 15 e 16. Mas ele foi levantado por Deus para fazer o quê? Ele foi levantado por Deus para liderar o seu povo e acabar com os filisteus. Você foi chamado por Deus para quê? Meus irmãos, eu quero dizer aos homens que aqui se encontram. Vocês foram chamados por Deus para liderar a sua casa, para ser exemplo para a sua esposa e para os seus filhos. Você foi chamado por Deus para ser cabeça. E eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você não reconhecer o seu pecado, você não vai ser feliz na vida. Falta algo na sua vida sem a presença de Deus. Porque Deus chamou você, homem, chefe de família, para liderar a sua casa como um homem de Deus, né? Um pai crente. Um pai crente que ensina aos seus filhos o caminho do Senhor. Mas eu quero dizer também nesta noite que Deus, nesse finalzinho de ano, Ele pode perdoar todas as suas transgressões. Pode, tudo que você fez em 2014, Deus pode hoje trazer perdão. Mas é preciso você reconhecer: eu fui chamado para te servir. Amém? Sansão, ele caiu a ficha. Caiu a ficha de Senhor, eu não fui chamado para outra coisa. Eu não fui chamado para desobedecer. Eu fui chamado para te servir. Não importa os dias de vida que eu venha ter, mas hoje eu estou consciente que eu fui chamado para te servir. E o que é que ele faz? O verso 28. Então, clamou ao Senhor. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, para o capítulo 16, o verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez. Ele disse: Senhor, me perdoa, Senhor, só esta vez, só mais uma vez, Senhor, só esta vez é suficiente, Senhor, me perdoa. E Sansão estaria certo, queridos irmãos, queridos internautas, do perdão de Deus, da compaixão de Deus, da presença de Deus, se aquela força voltasse para ele. Eu quero te dizer a você, foi a melhor morte de um servo de Deus. Foi a melhor morte. Melhor morte. Porque ele disse: Senhor, não tem problema, Senhor, que eu morra. Não tem problema, mas eu quero te servir. Eu fui chamado para te servir. Continuando a leitura. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele estava lamentando: Senhor, os meus olhos foram vazados. Foram vazados. Talvez, meu irmão, minha irmã, a sua vida tenha sido vazada por causa de uma escolha que você fez. Mas Deus está pronto aqui nesta noite para te perdoar. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu
com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Quero dizer uma coisa para você ir para casa. Você está pensando, né? Você está pensando, você que veio aqui nesta noite, você está pensando que Deus tirou os olhos de você em 2014? Você está pensando que Deus vai tirar os olhos de você em 2015? Nem que seja com os olhos vazados, você vai servir a Deus. Amém? Meus irmãos, o que Deus quer na vida de um pecador vai se cumprir. Nem que ele venha cego, mas ele nasceu para glorificar. E eu tenho certeza, você que está aqui, você que tem pisado aqui, você está pensando que Deus está trazendo você aqui para você brincar, é? De jeito nenhum. Deus tem algo na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.